saúdo com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com a tua vida, com a tua alma, com a tua família? Queridos, eu quero deixar mais uma reflexão da palavra do Senhor para a tua vida. Um assunto também tremendo e muito sério. No primeiro livro do profeta Samuel, do Antigo Testamento, capítulo 2, versículo 25, tem algo de um alerta terrível para todos nós. Olha o que a Bíblia diz. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Essa história do Antigo Testamento, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, o apóstolo Paulo fala, acho que é do versículo 13 em diante ali, que tudo que aconteceu no Antigo Testamento serve como figura para todos nós não tentarmos a Cristo. Como aquele povo de Israel no deserto, eles avacalharam, murmuraram e foram destruídos pelo anjo destruidor da parte de Deus, pois murmuraram, caluniaram, difamaram Deus, o mesmo povo que Deus tirou do Egito. Judas no capítulo 1, que só tem um capítulo, e o versículo 5, Judas diz que aquele povo que Deus tinha tirado do Egito, Deus o destruiu no deserto, porque Deus aniquilou com aquele povo, porque eles não glorificaram ao Senhor, adoraram o bezerro de ouro, e aquele povo murmuraram, ou seja, caluniaram, difamaram, injuriaram Deus, e preferiram voltar para o chicote de Faraó, e não levaram em consideração as 10 pragas, os 430 anos escravos naquele Egito, não consideraram a promessa de Deus sobre Abraão, Isaque e Jacó, a terra prometida, e eles debocharam do Senhor ao ponto de passarem 40 anos no deserto e Deus entregar todos eles à destruição. Eu quero dizer com essa palavra aqui desse texto, de que não ore, não interceda a Deus por alguém que Deus já quer destruir. Vou repetir. Não interceda a Deus por alguém ou por pessoas que Deus já quer destruir. Relatos bíblicos de gerações perversas, malditas, malignas, instrumentos de Satanás, elas já são destinadas à destruição, porque elas são amaldiçoadas pelo próprio Deus. Veja, nem Deus quer. Em Ezequiel 18:32, Deus não tem prazer na morte do ímpio, o perverso, o iníquo, o desobediente a Deus, o instrumento de Satanás, o aliado a Satanás. Mas Deus diz na boca de Ezequiel, mas se pecar, morrerá. Se transgredir a lei, se ofender a Deus, se insultar a Deus, denigrir o caráter, desmoralizar, desprezar a Deus, rebaixar Deus, Deus arranca da terra. Porque Deus mostra que o ser humano é pó e cinza e é só criatura. Não é criador, não é Deus, não é o Espírito Supremo, soberano, magnânimo, o Todo-Poderoso. Só apenas um é Deus. E ele é o Deus Todo-Poderoso. E o ser humano, o anjo, o diabo, demônios, são apenas criatura. E quando ataca a santidade do Eterno, Deus não tem papa na língua e Deus não tem churumela nem mel na chupeta. Deus arranca da terra e joga a alma lá no abismo. E no futuro ressuscitará o corpo, trará o espírito para dentro do corpo e lançará para o lago de fogo todos esses condenados. Ofni e Finéias, 2 filhos do sacerdote e juiz Eli, que foi o penúltimo sacerdote do povo de Israel do Antigo Testamento, esses 2 filhos eram para serem referências, porque eles seriam futuros sacerdotes. Em Êxodo capítulo 19, versículo 6, Deus disse que Israel seria um povo sacerdotal. Isso quer dizer o quê? Hebreus capítulo 5, todo sacerdote é constituído por Deus. Está lá, todo sacerdote é constituído por Deus. Nem Arão teve essa glória, nem o próprio Jesus levantou-se como sumo sacerdote. O escritor diz, é Deus quem escolhe dentre os homens para interceder a Deus em benefício dos homens. E nem o próprio Jesus se intitulou sumo sacerdote. Foi o Pai que deu esse título ao Filho após o seu sacrifício expiatório perfeito. Jesus se tornou o nosso grande
e sumo e eterno sacerdote, porque o sacerdócio dele não passa para ninguém, como era do Antigo Testamento. Então, o papel do sacerdote é estar diante de Deus. No Antigo Testamento se oferecia animais pelo próprio sacerdote no dia da expiação e animais pelo povo, para que Deus perdoasse. O escritor aos Hebreus, no capítulo 7, diz que o sangue dos animais não tirava o pecado, cobria o pecado. Só o sangue de Jesus que arranca os nossos pecados. Porque tinha que sempre matar animal, sempre, 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 para cobrir a culpa do transgressor. E o bicho, o coitado do animal que pagava o pato, que era morto ali por culpa do povo rebelde, do transgressor. O sacerdote ele tinha que estar diante de Deus, é um homem sagrado, santo, separado do pecado, separado da imundícia do pecado e consagrado a Deus. É um homem totalmente sagrado, porque ele está dedicado ao sagrado. Então ele é consagrado, ele é dedicado, ele é fiel ao sagrado. E nesse sentido ele estará ali em oração, dedicando louvores, dedicando... No Antigo Testamento era um incenso, no altar do incenso, né? Com as brasas do altar do holocausto, colocava as especiarias aromáticas e colocava no altar do incenso. As brasas que tirava do altar do holocausto, colocava ali as brasas, né, queimando ali acesa, colocava nas especiarias e aquela fumaça tomava conta do tabernáculo e é símbolo da oração e do louvor. E Deus respirava como um aroma agradável, Deus tinha aceitado aquele sacrifício, Deus tinha recebido, porque o povo foi segundo o que Deus mandou. Então Deus aprovou, que obedeceu a ordem do Todo-Poderoso. Então, esse era o papel do sacerdote no Antigo Testamento. Diante de Deus, oferecer louvores, oferecer ao Senhor orações, e não trabalhava para ninguém, só trabalhava para o Todo-Poderoso, porque ele era dedicado a Deus. E assim tinha os levitas e os sacerdotes auxiliares que trabalhavam ali no templo. Quando esse texto chega para nós, Deus está indignado com Ofni e Finéias e com Eli, porque Eli era o juiz, ele tinha a lei, que o sacerdote dava a lei de Deus, além de oferecer incenso, orações, sacrifícios, ele era o homem dedicado a Deus para apresentar a lei do Senhor. E o povo tinha que obedecer, senão vinham as consequências das maldições de Levítico 26 e Deuteronômio 28. E quando chega nesse texto, Ofni e Finéias tinha um pai que era o juiz, ele julgava os crimes, ele julgava os pecados de Israel, ele julgava o povo para abençoar ou amaldiçoar da parte de Deus, entregava as bênçãos e as maldições de Deus. Mas quando chega para os seus dois filhos, Eli passa a mão, ele é negligente, ele não quer impor a condenação que a lei de Deus dava para todos os desobedientes. Então Eli vai tapear, ele vai, passar pano. O que é que os seus filhos faziam? Ao invés de se espelharem no pai, veja que a mãe deles aqui nem aparece. A Bíblia não fala da mãe deles. Também não sabemos se a mãe deles era viva ou não. Mas a mãe não aparece no cenário. Só Eli, que era o homem, que é o sacerdote, que é o chefe, e os seus dois filhos. O que é que eles faziam? Todas as vezes que os ofertantes vinham trazer oferenda para Deus, os filhos de Eli pegavam do melhor, da gordura, da melhor carne, bocanhava e comia. Engarfava e comia. Os ofertantes diziam, deixa primeiro oferecer, deixa queimar a carne, deixa a gordura ser queimada, depois o que sobrar vocês comem. Quebrando toda a lei de Deus, porque isso não era dedicado para eles. Não era. E eles falavam, não quer saber, me dê. Está aqui escrito. Eles comiam. Além deles cometerem esse crime, eles traziam mulheres para se prostituírem no templo. Quer dizer que as mulheres recebiam dinheiro e se vendiam para dar prazer sexual para esses dois sacerdotes, que eram para serem dedicados ao sagrado, mas eram dedicados ao profano Satanás. Satanás estava ali trabalhando ali. Até Deus mandar um profeta para encontrar Eli. E a sentença de Deus foi essa. Capítulo 2, versículo 27. Veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe, assim diz Adonai, não me manifestei, não me revelei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó, quando Deus se revelou ali através de Moisés.
Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel como um sacerdote para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Deus escolheu a tribo de Levi, através de Arão, né? Deus separa todos os sacerdotes. Porque das coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada e honra, e ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes o principal de todas as ofertas do meu povo Israel. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, eu disse que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envelhecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais idoso algum em tua casa. Verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias idoso algum em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, que eu não desarraigar do meio altar, será para te consumir os olhos e entristecer a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. Isto te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus 2 filhos, Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e minha alma. Eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. Será que todo aquele que ficar de resto à tua casa, a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e pôr no bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. O que ficar de resto da tua casa virá inclinar-se diante dele, do sacerdote. Aqui Deus faz uma mudança radicalíssima. Deus, ele arranca Ofni e Finéias. Deus prepara Samuel para ser o novo sacerdote e estaria diante do ungido de Deus, que era Davi, onde depois Deus arranca Saul. Esse pecado foi gravíssimo porque dava coices num sacrifício de manjares, que era de gratidão, de cereais, tudo que Deus ordenou. Honrou mais os filhos do que a Deus, deixou os filhos aprontarem, e Deus resolveu mudar de planos. Deus disse: longe de mim tal coisa, eu tinha dado ordem que ficaria assim, assim, assim. Mas você honrar os filhos mais do que a mim, longe de mim. Não quero nem você, não quero nem seus filhos, nem a sua descendência. O que sobrar da sua parentela, o que sobrar que não vai chegar nem ficar idoso, o que sobrar vai ficar mendigando e vai chegar diante do meu novo sacerdote, que eu vou instituir uma casa firme para ele, vai pedir um pedacinho de pão, uma moeda, um pedacinho de pão para fazer algum serviço sacerdotal, alguns serviços gerais, limpar chão, limpar madeira, alguma coisa ali. Olha o preço de desobedecer à ordem de Deus, de avacalhar com as coisas santas do Senhor. Queridos, não interceda por gente desse nível. O que tem a ver, Erivaldo? É no Antigo Testamento, estamos na graça de Deus. A graça sempre existiu, desde o Jardim do Éden, sempre existiu. Em Cristo veio a plenitude da graça. Deus faz isso hoje por causa de Jesus no Novo Testamento? Faz pior. É aonde Cristo não quer. Quem não quer é Jesus. Porque essas pessoas como Ofni e Finéias, que é um retrato para todos nós, como eu falei, 1 Coríntios 10, versículo 13 em diante, isso é um retrato do que aconteceu no Antigo Testamento, é um aviso para nós. Por isso que essas histórias estão aqui na Bíblia. E isso fala para os crentes, pessoas que Deus levantou, pessoas que Deus ungiu com o Espírito Santo, pessoas que foram perdoadas os seus pecados, pessoas que tiveram a revelação de Jesus sobre elas. Pessoas que começaram até bem, mas depois começaram a avacalhar. Ele representa, nós em Cristo somos sacerdotes, está lá na primeira carta de Pedro, somos sacerdotes, geração eleita, pedras vivas, não é? Somos sacerdotes, fomos chamados para apresentar sacrifícios de louvores, orações, adoração ao Todo-Poderoso por Cristo Jesus. Nosso papel é estar em oração, em jejum, em intercessão, clamando a Deus pelas almas perdidas, clamando a Deus pela fé dos convertidos, estar diante de Deus continuamente. Esse é o nosso papel agora.
Por que tem gente na igreja que não faz isso? Tem pastores que colocam pessoas para administrarem órgãos, sentarem no altar, totalmente despreparados, gente. E a Bíblia manda, Paulo fala a Timóteo que não coloque coadjuvante, neófito, pessoas inexperientes para não dar lugar ao diabo. Mas a gente vê ministérios que tem presbíteros, tem pastores coadjuvantes, inexperientes. E daí você vê os escândalos. Você vê os escândalos. Tem um pastor que, ano passado, um pastor famosíssimo, mas o pastor era um pedófilo. Mas ele vivia nas redes sociais, ele era da Assembleia de Deus, pastor renomadíssimo. Mas a casa caiu. Darabacalabaragacia. A casa caiu. Esse pastor está preso, acabou com a vida dele, acabou com o casamento, acabou com o ministério, acabou com tudo, crente. Foi pego com pornografia infantil. E era um pastor famosíssimo nas redes sociais e nas Assembleias de Deus. A casa caiu. Isso foi culpa do ministério? Foi culpa do Senhor? Não. Ele era um Ofni e Finéias. Ele dava coice no sacrifício de Jesus. O sangue de Jesus, que perdoa nossos pecados. Que o pecado condena a nossa alma para o inferno. E Jesus derramou o sangue para limpar, para nos perdoar e Deus nos aceitar. Então, pessoas assim, elas são destituídas. Deus já quer matá-las. Eles não ouviram o seu pai. Ofni e Finéias não deram ouvidos à voz de Deus. A voz de seu pai, nem a voz de Deus. Mas o escritor diz que eles não obedeciam ao pai, porque Deus já queria matá-los. Irmãos, tem gente que Deus já quer arrancar. O miolo dessa mensagem é que não interceda. Em Números 15, versículo 30 ao 31, tem ali a história de que pecar por ignorância, a perdão oferece os animais e Deus perdoa. Mas pecar com a mão levantada, pecar voluntariamente, não existe perdão, é extirpado. Porque anula, despreza os mandamentos de Deus, joga no lixo e faz porque quer fazer. Conhece a Deus e faz errado porque quer fazer. Romanos capítulo 1, Novo Testamento, após a ressurreição de Jesus. Capítulo 1, versículo 18 ao 32. Paulo fala de pessoas que do céu vem a ira de Deus sobre toda a impiedade dos homens que detêm a verdade por injustiça, por mentira. Essas pessoas, elas conhecem a Deus, mas não glorificam a Deus. Honra uns aos outros, como Eli estava honrando, dando moral, boa dignidade, boa reputação aos desmoralizados, Ofni e Finéias. E Deus abateu os três. Eles foram para a guerra contra os filisteus, no capítulo 5, e mesmo com a Arca da Aliança, eles perderam a guerra. Eles morreram, como Deus disse, vou cortar teus 2 braços. Longe de mim, não quero mais. Eu quero dizer que Deus cancela a gente. Tem pessoas que era para serem uma bênção administrando a igreja, uma bênção cantando louvores, uma bênção para a sociedade, uma bênção. Porque o Espírito de Deus estava sobre essa pessoa redimida, perdoada e justificada pela fé em Jesus, mas se perderam, se tornaram egoístas, arrogantes, prepotentes, desobedientes, se tornaram submissas, aproveitaram a bênção que Deus deu, o status, a posição que alcançou, chuta o pau da barraca, eu mando, eu faço, o poder é meu, eu faço como eu quero, feito Ofni e Finéias, davam coice, faziam o que queriam. Quer conhecer alguém? Dê poder a essa pessoa. Então existem pessoas que Deus já cancelou. Eu conheço uma irmã que eu conheci o ex-marido dela, e o ex-marido dela já dava evidências já que era um desmantelado. E o que é que aconteceu com esse casal? Esse cara, ele adulterou, ele traiu a esposa, uma serva de Deus, e em casa, ele endemoniado, ele puxou uma faca para matar a própria mulher. Mas era um pastor, um Ofni e Finéias, um Eli da vida. E ela clamou por Jesus. E o Espírito Santo ali bloqueou a morte e não deixou o demônio usar ele para tirar a vida da esposa. E ela prestou boletim de ocorrência, foi lá, deu queixa, se separou, se divorciou. Mas veja o que Deus já tinha dito para ela. Ou tu se separa dele, ou eu vou permitir a morte dele e eu vou permitir ele te trair. E assim ela ouviu essa ordem de Deus. Deus usou um diácono para ela. E assim Deus cumpriu. Hoje ela vive só
E esse cara arrumando um aqui, arrumando um ali, arrumando um aqui, arrumando um ali. Mas não foi Deus que instituiu ele, gente. Não foi. Foi qualquer homem, menos Deus. E se desmantelou. E graças a Deus que essa irmã, ela não entrou na estatística do feminicídio, não é? Então tem gente que Deus, ele já quer arrancar. Veja, tinha prometido fazer isso assim, assim, assim. Mas já que honra os profanos, você dá credibilidade, você dá honra, você dá moral, Então nem você, nem seus filhos vai sentar no trono e a sua descendência. Todos, eu não vou deixar chegar nem idoso. Isso aqui, essa maldição de Deus profética recaiu em 85 sacerdotes. Quando Saul, atrás de Davi, encontrou sacerdote Abiatar e ele foi acusado de ter escondido Davi, e Saul mandou os soldados, todos os soldados dele, matarem 85 sacerdotes para se cumprir essa profecia. Todos os jovens ali pereceram. Terrível o decreto de Deus, terra. Primeira carta de João, no capítulo 5, versículos 16 e 17, João diz, se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado que é para a morte, por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado e há pecado que não é para a morte. Já falo, quando eu tenho oportunidade aqui de fazer um vídeo e esse texto, todo pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Todo salário do pecado é a morte. Mas qual é o pecado que não leva à morte? Quando ele é confessado, transgrediu a lei de Deus, conhece Deus e sabe que vai receber a maldição, se arrepende logo e pede perdão, é livrado da morte, orará e Deus perdoará. O pecado que é para a morte é aquele pecado consciente, que a pessoa transgride a lei, sabe que é errado, mas faz de todo jeito. E não existe arrependimento, não existe tristeza, e a pessoa faz como ela quer, até chegar o dia de ela ir para a cidade de pé junto. Veja que Jesus intercedeu por Pedro, porque ele não intercedeu por Judas. E chamou Judas até de amigo. Então o traidor do Messias, ele perdeu a graça de Deus e no final ele tirou a própria vida. Existem esses personagens bíblicos, existem muitos personagens bíblicos aqui que Deus rejeitou e que Deus não quis e Deus trocou. Então não adianta orar, interceder. Você vai sofrer, você vai derramar lágrimas de sangue. Eu sei que eu estou lhe dizendo. Já fiz campanha de oração, intercessão por gente que Deus já queria arrancar da terra. E eu que saí como errado. Tentou tirar até minha própria vida. Tentou até me matar. Pessoas que estavam assim, no fio da navalha. Pessoas que já eram para estarem no inferno. De tanta ruindade que já fez na terra. Nós, por termos o amor de Cristo, vai clamar a Deus. Vai pedir a Deus misericórdia. E Deus não quer ter misericórdia, Deus quer arrancar. Em 1 Samuel 15, já falei, Deus disse, se tivesse Moisés e Samuel, eu não ouviria. Deus estava cansado de se arrepender. Jeremias 15, 6, estou cansado de me arrepender. E no versículo 8, Deus diz que destruiu os filhos na idade varonil. Matei seus filhos na flor da idade, mandei o destruidor. E fez as mães chorarem. No Antigo Testamento, em Êxodo 32, Êxodo 33, 32 e 33, o povo está adorando o bezerro de ouro. Deus já queria fulminar, lá vai Moisés interceder por aqueles idólatras. O mesmo povo que Moisés intercedeu, lá na frente, fez Moisés pecar, fez Moisés ferir a rocha 2 vezes, gente. E fez Moisés não entrar na terra prometida. Existem pessoas que Deus já quer arrancar da nossa vida e a gente quer estar no meio, se intrometendo. Essas pessoas não querem nada com Cristo. Estão dentro das igrejas? Estão, mas não querem nada com Cristo. Elas não cumprem o papel do sacerdote. Elas não têm vida de oração, elas não têm vida de santidade, elas não têm vida de consagração. É pedra de tropeço para o evangelho. E quando Deus diz que vai arrancar, e eu e você fica com pena, eu e você quer se intrometer, quer fazer campanha de oração, de vigília, de jejum, de tudo, para Deus não arrancar da terra, beleza, o Senhor vai poupar. Mas se prepare, porque essa mesma pessoa que Deus já está revelando, que é um instrumento de Satanás, vai vir contra você e Deus não vai lhe livrar. Deus vai deixar vir contra você. Não brinque não. Isso aqui, eu vou lhe mostrar isso aqui, ó. Não sei se vai dar para ver, ó.
Olha, tá vendo esse corte? Tá vendo esse corte aqui? Isso foi um sinal de Deus para que eu não me intrometa quando Deus quer fazer. Minha irmã, esse vídeo aqui é para minha irmã, a irmã Maria Lúcia, a minha irmã de sangue, que é irmã em Cristo também, que voltou para Jesus. O diabo se irandou na vida dela e do irmão que a gente tem, que é um atribulado. E quando os dois se agarraram, minha irmã estava com a faca peixeira e ela ia dar a peixeirada nele. E ela vai estar me assistindo aqui, mas ela sabe que isso aí foi coisa do cão, né? E eu me intrometi. Quando eu tentei segurar a mão dela, quando eu peguei na mão dela, ela deu com a peixeira assim, ó. Ia pegar na barriga, no peito dele. E quando ela deu, aí rasgou aqui, ó. Passou justamente aqui. Olha, a peixeira. Sim, que talho, chega, queimou, irmão. Eu tirei minha mão, que ardeu, e eu deixei os dois pra lá. E aí consegui chutar a faca peixeira, né? Ia ter um crime, ia ter sangue. Não sei quem dos dois ali ia perder a vida. E grande foi o reboliço. Sabe o que eu estou lhe dizendo? Deus deixou isso aqui acontecer porque não era para eu me meter. Não era. Eu não vou falar aqui as coisas que aconteceram. Quem me conhece, quem sabe desse vucu-vucu, da parte desse irmão que é um atribulado, que é um instrumento de Satanás, eu não precisa nem eu falar. Quem sabe da história, né? São 16 anos em luta, viu? Em luta. Que desde quando eu me converti, que até hoje, desde quando eu me converti, são 16 anos de crente, 16 anos que o negócio é terrível, viu? É terrível. Então, tentar atrapalhar a ordem de Deus vai pagar preço. Deus já quer arrancar. Esse meu irmão, Deus já queria arrancar da terra. É que eu não posso falar as coisas terríveis que ele fez, eu não posso falar aqui não. Mas Deus já queria arrancar da terra. Tanto é que já foram gente na porta, para matá-lo. Aí lá vai eu pedir, não, em nome de Jesus, pela minha mãe. E os três marginais foram para matá-lo. E depois a bomba caiu em cima de mim. O próprio irmão tentou me matar, o próprio puxando facão e aprontando um monte de coisas. Não queira interceder, não queira. Deus, em 2025, ainda vai arrancar muita gente que é pedra de tropeço. Mulheres que são um tormento para os ministros de Deus, Deus vai arrancar. Maridos que são um tropeço para as mulheres de Deus, Deus vai arrancar. Ainda 2025, a gente está no mês de outubro. Hoje é dia 2 de outubro. Daqui para dezembro, maridos vão ficar viúvos, esposas ficarão viúvas. Eu não tenho medo de dizer isso não, porque o Espírito de Deus, crente, manda eu falar. Ainda vai ter muita viuvez em 2025. Por quê? São pessoas que atrapalham o propósito, o projeto de Deus. Quem Deus escolhe, que ama Jesus. Ai de quem fica atrapalhando, gente. Pessoas que têm o Espírito Santo de Deus. E essas pessoas, elas agridem o Espírito Santo, elas difamam as pessoas, elas desprezam os mensageiros de Deus. Isso dentro de igreja, em casamentos, em famílias. Tem um testemunho de um irmão da Assembleia de Deus do Campo Recife, em Camaragibe, para eu terminar essa mensagem. Essa mulher, toda vez que o irmão é músico, todas as vezes que o irmão chegava em casa, quando a esposa não ia para o culto, ela pegava a camisa e ficava cheirando para ver se tem algum perfume de alguma irmã, de alguma mulher, ou se tinha mancha de batom. Mulher ciumenta. O irmão coitado ali, não, que não sei o que, não sei o que. Até Deus dar um sonho para ele. Eles iam para a feira, ali em Camaragibe, e no carro que eles tinham, ela pedia para parar em frente a um banco, para pegar mais dinheiro para fazer as compras. Ele parava o carro. Quando ela descia, ficava ele e as filhas esperando ela voltar. Ela descia, quando ela ia atravessar a avenida para o banco, uma Kombi branca, tá, e ela morria na hora. Ele acordou. Ele não deu valor a esse sonho. E Deus começou a revelar. Ele não acreditando. Isso que era coisa do diabo, que isso não tinha nada a ver. E ele não colocou fé. Até o tempo passar, ele nem sequer aquela ficha, porque ele não acreditou que Deus, a mulher dele ia morrer, a mãe das filhas. E foram para a feira. Foram com os carrinhos dele. E ela pediu para parar, para poder pegar dinheiro no banco, lá em Camaragibe. E assim que ela desceu do carro, que foi atravessar, uma Kombi branca atravessou
o semáforo, sinal vermelho, e ela morreu na hora. E o irmão entrou em desespero, 2 filhas pequenas, e assim, que chororou. Mas Deus fez. Ele não quis acreditar, mas Deus fez. Passou um tempinho, Deus deu outra esposa, e até hoje as filhas dele já estão grandes, já estão adultas, e essa nova esposa cuidou das meninas e foi uma bênção para ele. Mas Deus já quis arrancar essa mulher. Veja que não brinque com essas coisas. Estou falando de personagens bíblicos, estou falando na época de Jesus, nos nossos dias. E eu quero dizer que Deus não mudou, gente. Tem gente que é ruim, ruim, ruim. Para terminar, a nossa irmã Lindomar, ela contou que o marido dela era uma bênção. Trabalhou, reformou o terraço e colocou o espaço ali para ser uma congregação para adorar a Deus. Mas ele também era ciumento, ele também não ajudava a obra em nada, ele também desacreditava de muitas coisas dela, não dava valor. A nossa irmã Lindomar, ela serva de Deus, dirigente de círculo de oração, uma mulher temente. O marido levava ela para os cultos, mas não ficava. Às vezes pegava no pé de alguma coisa ali do pastor da igreja. O irmão também não queria se intrometer com nada. Até Deus dar um sonho para ela no velório, levando o caixão do marido. E Deus foi preparando ela, e de repente, eles, na casa que eles têm, um sítio, ele na rede, chamou ela que ele estava sentindo mal. E ele pediu para que ela orasse. Então, quando ela colocou a mão, que começou a interceder por ele, ele teve um ataque cardíaco fulminante. Ela disse que a língua dele ficou preta, as unhas ficaram pretas, e ali ele morreu na rede, nos braços dela. Então, ligaram para o SAMU, os filhos ainda tentaram socorrer, mas ele veio a óbito ali mesmo. Acabou, gente. Segue-se o juízo. Acabou. Acabou. Deus já queria tirar o marido da irmã. Mas ele era um marido, não era uma bênção para ela? Era. Mas Deus resolveu tirá-lo, crente. Da calabaragacia. Não queira não, crente. Senão tu vai chorar lágrima de sangue. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Jesus diz, o que eu faço agora tu não sabe, tu vai saber depois. O que o Senhor faz, tu não vai entender agora, tu vai entender depois. Hoje é um tropeço, amanhã, irmão, vai ser uma muralha. Talvez vai fazer você pecar, vai fazer você desobedecer a ordem de Deus, vai fazer você transgredir a lei do Senhor. Meu nariz ficou vermelho para aqui. Tá dando uma coceira aqui, ó, tá parecendo um nariz de palhaço. Olha aí. Ficou vermelho que tá coçando aqui. Veja como é sério, gente. Então que Deus te ajude. Compartilhe essa mensagem. Não interceda por gente que Deus quer arrancar da terra. Ofni e Finéias já estavam traçados por Deus. E Deus já ia meter lá a espada. E Deus entregou aos filisteus. E eles levando a arca da aliança. Então tem gente que leva a Bíblia. Homens se vestem paletós. As irmãs se vestem como uma roupa comportada como se fosse cristã. Mas não, viu? Porque você vê Deus permitindo pastores morrerem, cristãos morrerem dentro de igrejas, pastores morrendo fora de igreja. Porque você vê essas coisas acontecerem. Foi perseguição, será? Porque só foi essas pessoas que morreram. Esse ano, um pastor que saiu da igreja depois do culto, estava ele e a esposa andando de bicicleta depois do culto, só ele foi assassinado, com 3 tiros. E por quê? O assassino não matou a esposa e os filhos, só foi o pastor. Outra reportagem, eu vi um pastor que se envolveu na política e começou a esculhambar uma deputada. Depois ele apareceu morto. Investigado, ó, por causa de propina. Esse pastor envolvido com política e, com propina, esculhambando uma deputada. Já era. Outro obreiro, um diácono, esse ano, saiu de um culto com a esposa e foi para uma pizzaria depois do culto. E aí vieram os caras e tiraram a vida do diácono. Só ele. Gente, não brinque com Deus, não. Não brinque, não. Porque Deus não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Porque Deus entregou a morte a Ananias e Safira. E é no Novo Testamento. Eu estou falando de irmãos que perderam a vida agora há pouco. Mês passado, mês retrasado, agora há pouco. Esse ano 2025. Mas não é no Novo Testamento, estamos na graça, que muitos acreditam e ficam vacilando com Jesus.
Ananias e Safira, dois profanos, ao invés de serem cristãos autênticos e santos, deram lugar para Satanás e foram arrancados. Ai de quem se une ao diabo. Ai, o Espírito Santo assim me diz, ai de mim, ai de você, se aliar a Satanás. Espírito maligno, decadente, penitente, condenado ao lago de fogo para toda a eternidade. Ai, por isso que Deus vai arrancar todo o joio, crente. E Deus não deixará manchar. Termino. Senão eu vou passar uma hora aqui. Ezequiel 9. Ezequiel 9. Deus pega Ezequiel, leva para o templo. E vê os sacerdotes tudo adorando Tamuz, a rainha dos céus. Idólatras, sacerdotes corruptos. E Deus vê Ezequiel, mostra Ezequiel, olha, toleraria eu, filho do homem, suportaria eu ver uma coisa dessa? Aleluia. Deus chama 6 homens com um tinteiro na cintura e dá a ordem, sele na testa quem não adora Tamuz. Sele. Agora mate todos, jovens, mulheres, crianças, todos que adoram a rainha dos céus. Acabem. E os homens começaram a chacina. Aí Deus disse, comece primeiro pelo santuário. Ezequiel 9. Comece a limpeza pelo tabernáculo, pelo santuário, pelos sacerdotes. Depois venha para o povo pagão corrupto. Vai começar juízo de Deus do altar para baixo, crente. Camantriafá, derreva socomontrianai, redarabacala baragácia. Lembre de Flor de Lis. Em 2019, Deus usou o pastor Júnior Trovão, em Ezequiel 9. Quadrilha corrupta. Estava ali, mandou matar o marido, mais de 30 tiros. E hoje essa mulher pegou mais de 80 anos de cadeia e lá no presídio ela virou lésbica. Acabou com o ministério dela, acabou com o mandato de deputada federal, acabou com tudo, a carreira musical, tudo. Deus arrancou, crente. O que aquele Anderson do Carmo, o que é que ele não fazia? Que Deus entregou ele à morte, crente. O que você acha? Segue-se o juízo. Por isso não brinque. Deixa quem quiser brincar. Deixa quem não crê em Deus, irmão. Deixa pra lá. Deixa. O aviso, antes do juízo, Deus avisa. Deus avisa. Deus avisa. E Deus vai adiando, né? Tardando a punição. Ezequiel 12, 28, Deus diz, não será adiada nenhuma das minhas palavras. Essa palavra que eu falei se cumprirá. Ali é juízo contra o povo rebelde, punição. Então Deus está adiando, né? Muita punição. O dia de ser fulminado é hoje. Aí Deus vai dando tempo. Deus procura alguém na brecha, mas não acha ninguém. Deus vai dando tempo. Deus chega, acabou, não vou dar mais tempo não. É só a notícia. Se prepare para as notícias chegarem, porque Deus é terrível nessa mensagem. Ele condenou Fininfinés e deixou e mostrou como foi Ananias e Safira. A Bíblia diz em Atos 5, Lucas escreveu que houve temor no meio do povo de Deus. Deus vai fazer algo que vai vir temor. Em 1 Samuel, Deus disse a Samuel, disse, o que eu vou fazer, eu já disse a Eli o que eu vou fazer. E quando o povo de Israel souber, vai tinir as orelhas. Olha, o povo vai ficar espantado quando souber da notícia. O que Deus vai fazer, irmãos, para mostrar que a igreja não deve brincar. Cante o ré, socomontra, labaragaciofá. Não é para brincar. Até nos velórios. Olha assim, olhe, o salário do pecado é a morte. Até no enterro, quando ministrar a palavra. Quantos velórios eu já não fui e deixei essa mensagem? Meu próprio pai que faleceu. No enterro do meu pai, eu deixei uma reflexão. Quem crê, amém. Quem não crê, amém. Importante que o Espírito Santo mandou falar. Então Deus vai deixar esse sinal. E ele disse, como um sinal que isso vai se cumprir, Eli, teus 2 filhos, vou arrancar teus 2 braços, a saber, Ofni e Finéias. Olha como Deus está olhando, observando tudo. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Deus deixou o sinal para Eli, como a martelada ia vir sobre ele. Seus 2 filhos morreram. Deus arrancou seus 2 braços. No mesmo dia, quando ele soube da notícia, caiu da cadeira, quebrou o pescoço.
e morreu. Segue-se o juízo. No grande dia do tribunal branco, quando Eli, Ofni e Finéias serem julgados, lançados para o lago de fogo. Não brinque não. Salomão começou bem, depois Salomão adorou os ídolos das suas 1000 mulheres. Deus arrancou o reino da mão de Salomão, rasgou e deu para Jeroboão. Jeroboão, servo do Senhor, ficou com 10 tribos. Está lá em 1 Reis, capítulo 11, capítulo 12. Quando chega no capítulo 13, Jeroboão estava pegando a ralé do povo, qualquer um, e colocando como sacerdote, sem ser da tribo de Levi, sem ser descendente de Arão, e colocou, olha, para servir a Baal em Betel. Deus manda um profeta e diz: altar, altar, vai se rachar. E Jeroboão manda prender a mão seca, o profeta ora, Deus faz a mão voltar. E Deus arrancou da mão de Jeroboão também, colocaria na mão de Joás. Depois o profeta sai e Deus diz: não coma nem pão nem beba água nesse lugar. O profeta obedece. Quando volta, vem um profeta velho, mentiroso, diz que um anjo apareceu e que ele voltasse. Aí o homem de Deus foi e comeu. E sentado na mesa, Deus toma a boca do profeta mentiroso, que fosse rebelde à voz do Senhor. Um leão te devorará. E no meio do caminho o leão só foi para cima dele, só matou e jogou. E ficou do lado do jumento e do corpo do profeta desobediente. E lá vem um mentiroso, olhou aquilo ali e depois pegou o corpo e enterrou no sepulcro. Veja o prejuízo. Veja o prejuízo. Deus fulminou o profeta que ele enviou, porque obedeceu a voz do mentiroso, e Deus não fulminou o mentiroso. Ele já era mentiroso e descartado. Gente, não brinque. Não brinque com Deus. Deus não é brincadeira. Essa palavra venha temor no seu coração, como vem no meu, mas Deus já vai arrancar pessoas. Não se intrometa, não vá clamar, porque você já sabe que alguém já está destinado a ser arrancado e Deus vai mudar. Deus vai mudar a história, Deus vai mudar situações, Deus vai mudar famílias. Deus vai mudar, irmão. Não atrapalhe o que vai vir por aí. Deixa Jesus trabalhar. Deus abençoe tua vida, tua casa. Pai Santíssimo, Senhor, eu te louvo por essa mensagem, esse aviso, esse recado que o Senhor dá, meu Pai, para todos nós. Tem pessoas, Pai, como Caim. Tem pessoas como Cã. Tem pessoas feitas Nimrod, ó Pai. Tem pessoas, Senhor, feitos moradores de Sodoma e Gomorra na nossa geração. Tem pessoas, meu Pai, como os descendentes ali do povo de Noé, da geração de Noé, gente perversa. Pai, tem gente, Senhor, escrota, Pai. Tem gente como o povo de Israel no deserto, murmuradores. Pessoas que não valorizam o que o Senhor fez. E no Novo Testamento, pessoas, meu Pai, como o rei Herodes, como Pilatos, Anás, Caifás, como tantos judeus incrédulos que perseguiram os apóstolos, Paulo, Barnabé e os demais. E após, Senhor, a era dos apóstolos, vem, meu Deus, a era de John Wycliffe, de John Wycliffe, de John Wesley, John Hus, Lutero, Jerônimo, John Hayden e tantos outros reformadores que tu levantaste, Senhor. Ora camantriafá, redarigio, redagassore bedevasya. Tantos outros opositores, Pai. Como vieram tantos perversos, Senhor. E tanta gente no meio da igreja, que ao invés de ser uma bênção, feito Ananias e Safira, feito Judas Iscariotes, feito tantos outros que era para ser uma referência de Cristo, revelar Jesus, se aliaram ao maligno. E tu, Senhor, sempre é o mesmo Deus, que muda planos. Pessoas que, como o Senhor disse para ele, tinha eu jurado que não ia faltar sucessor, mas já que honra teus filhos mais do que a mim, longe de mim tal coisa. Quem me honra, honrarei, quem me desonra, desonrarei. Quantos estão dentro das igrejas, meu Pai, te desonrando, não obedecendo a tua ordem, cheio de ódio, roubando o dinheiro da igreja, se prostituindo dentro da igreja, adulterando dentro da igreja, tolerando sensualidade, tolerando o espírito de Satanás, Senhor. E tu és o mesmo Deus que vai começar a limpeza pelo teu santuário, pelo altar. Oh, glória! Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Glorifica o teu nome em cada situação. E dá força, meu Pai, em tudo. Em nome de Jesus, nos livra do mal. Amém. Deus abençoe tua casa, tua vida. Eu lembro que eu ministrei a palavra do Senhor em uma
em um estudo para o obreiro, eu ministrei a palavra, meu tema foi a língua. E Deus me levou para Ezequiel capítulo 9. Enquanto eu estava ali ministrando, o Espírito de Deus colocou dentro de mim um juízo que viria sobre todos que estavam nessa situação de profanação, né, de imundícia, de imoralidade no altar. Deus ia arrancar. E Deus deixou um sinal. Um dos pastores que estava no altar era um ex-policial. E ele já estava sendo perseguido por bandidos, não é? Ele tinha uma igreja ali no Pina. E lembra da Covid? O vírus da Covid-19? Deus permitiu esse pastor, ele ser arrancado da terra. E Deus deixou esse sinal, viu? Depois eu fiquei sabendo que quem estava organizando aquele evento, veja como Deus é fiel, quem estava organizando aquele evento, estava também de complô, estava de cumplicidade com outros que estavam no altar. Tinha deixado a esposa por uma jovem de 15 anos, um pastor. E um presbítero deixou a mulher por outra menina de 15 anos, da mesma mocidade, da mesma igreja. E era aquela esculambação, e eles estavam produzindo esse evento para essa igreja. E Deus naquele dia me deu essa palavra de decreto que ia limpar, que ia varrer esses profanos. E tanto é que eles ficavam me olhando assim, olha, e não davam glória. Não davam glória. E muitos corruptos, bandidos, tanto é que essa denominação fechou, e esses profanos estão por aí, para você ver que Deus não brinca, e Deus vai limpar, viu? Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser. Não te esquece, nosso alvo é o céu de glória, ô glória.